2, dependendo de quantas partes existam. Os assistentes técnicos são designados pelas partes e o perito é designado pelo tribunal arbitral. Hoje, existe até uma tendência de que, quando tem perito, o tribunal consulta as partes para que elas indiquem de forma consensual. Tá? O que eu disse aqui é que há uma tendência para que não haja necessidade do perito, mas que apenas os dois assistentes técnicos elaborem pareceres e aí eles se tornam pareceristas, mais do que assistentes técnicos. E a terceira coisa é, o assistente técnico é remunerado pela parte que o contrata. E, pelo amor de Deus, não deixe de cobrar. Senão você cria jurisprudência no sentido que não interessa para ninguém. Assistente técnico tem que ser não só remunerado, como ele tem que ser, ele deve ser agregado ao caso no início, antes da petição inicial, antes das alegações iniciais, porque ele pode agregar valor com conhecimento técnico. Ele pode evitar, inclusive, a própria arbitragem. Ele pode chegar e dizer para a parte, dizer, meu caro, não brigue, você não tem razão, não brigue. Então, a presença do assistente técnico, muito bem remunerado, diga-se de passagem, né, no início do caso, é um fator diferencial competitivo para a parte. Tá? Mais alguém? Aquele rapaz de rosa lá. Vai, Lenilson, rapidinho. Chegou. Boa tarde, obrigado aí a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre perícia, né, que a minha área é na parte de prestação de serviço, de engenharia, né, eu sou engenheiro eletricista, Hugo Caran. Tenho duas perguntas, Ricardo, todas têm a ver com o problema de lei, né? Uma é ligada à Lei 866, que na área de serviço de engenharia nós temos sempre um aumento dos procedimentos de arbitragem, como você leva a crer aí, devido à falta de planejamento e projeto executivo. Se começa uma obra sem projeto. Aí vai para o tribunal para discutir se aquilo estava no escopo, não estava no escopo, e fica gerando aditivos. Então, a minha pergunta, se isso aí não seria melhor discutir, em vez de arbitrar, é que as leis e os contratos fossem mais bem elaborados e regulamentados, que as partes evitassem esses conflitos. Ou seja, a gente não tem a preocupação de, antes de começar um empreendimento, ou seja, pela pressa, acaba gerando arbitragem. A segunda, não sei se você tem conhecimento da lei municipal de vistoria técnica, né? Que o clube está bastante atuante nesse processo, apesar que o clube também participou, então a coisa está complicada aí. Essa lei está deixando muitas dúvidas, né? Porque está pedindo que nós façamos laudos técnicos. Na minha avaliação, pelo que você está me expondo aí, laudo técnico deveria ser, eu acho que deveria ser na lei parecer técnico, porque laudo técnico deveria ser coisa de garantias que o laudo não é. Então, eu não sei como é que essa palavra, parecer, laudo técnico, é interpretado e vai gerar muitos conflitos com essa lei. Então, vai precisar ter um tribunal de arbitragem só para essa lei municipal. Okay? Então, vamos lá. Vou começar pela segunda, porque a gente ficaria aqui falando uma semana sobre essa lei, né? Eu só vou dizer uma coisa para você. Eu não aceitei fazer nenhum trabalho desse tipo. Não precisa dizer mais nada, né? Porque eu acho que da maneira como essa coisa foi colocada, coloca o profissional numa linha de tiro que mais cedo ou mais tarde a bala vai alcançá-lo. Pode demorar anos, mas a bala pode alcançá-lo. Então, essa é a minha opinião. Vamos para o primeiro ponto. O primeiro ponto, nós estamos caminhando aqui no Brasil para uma situação contratual onde vamos ficar parecido com o sistema da Common Law.
o sistema das leis americanas e inglesas. Qual é a diferença lá? Como lá não tem lei, ou tem poucas leis, no contrato o camarada coloca tudo. Quem já teve a oportunidade de participar de uma negociação que envolva contrato internacional, deve ter percebido o seguinte: o advogado americano, em inglês, ele procura imaginar todas as hipóteses possíveis de problemas. Todas. Mesmo aquelas que têm uma probabilidade de ocorrência infinitesimal. E ele coloca a hipótese no contrato e coloca a solução no contrato. Tá? Para tudo. Claro que às vezes aparecem coisas, né? Aqui nós não temos essa cultura, porque nós temos um monte de leis e essas a gente acha que não precisa colocar no contrato, porque tem esse monte de lei dando cobertura, né? Então o contrato fica cinzento. Eu vou chegar ainda na questão do projeto executivo e tal. O contrato, de uma maneira geral, ele fica cinzento, ele fica fofo, fica esponjoso. Você aperta, ele fica de uma forma, você aperta de outro jeito, ele fica de outra. E para complicar, a gente tem uma coisa chamada teoria da imprevisão, que hoje está colocada no artigo 478 do Código Civil, que diz o seguinte: se acontecerem fatos imprevisíveis, tudo isso que está escrito aqui vai para o espaço. Quando você fala isso para um advogado americano, ele tem um troço, ele tem tremedeira, ele acha que você está brincando. Porque para ele um fato imprevisível é um tsunami, é a Segunda Guerra Mundial, é o 11 de setembro. Então o fato imprevisível para ele é isso. Para nós aqui, a gente tem visto casos, e eu recentemente estava numa arbitragem, onde o fato imprevisível foi a subida do preço do sulfato de alumínio no mercado internacional. 15 dias depois de assinado o contrato. Então, nós temos uma insegurança, assim, de princípio. Com relação à Lei 866, em especial, esse é um problema que é muito da cultura da gestão da coisa pública. O que interessa aqui, normalmente, é começar uma obra. Se ela vai acabar, se vai ter aditivo, muito aditivo, pouco aditivo, isso não costuma ser muito relevante para quem está contratando a obra pública. Não preciso dar exemplos para vocês. Se quiser ficar só nos maiores, nós temos a transposição do Rio São Francisco, nós temos exemplos à vontade aí. O que acontece é que, com essas cobranças que estão acontecendo, que são muito mais um desejo, talvez, do que uma expectativa realista, os gestores públicos deveriam olhar para o que está acontecendo aí e se preocupar em ter um bom projeto básico e só lançar um edital de licitação com um bom projeto básico. Não precisa ter executivo, seria ideal se tivesse um projeto executivo, mas normalmente não precisa. Um bom projeto básico já seria o suficiente. O problema é que nós não costumamos ter um bom projeto básico. E para complicar isso, nós perdemos a capacidade de projetar grandes plantas industriais no Brasil. Se vocês olharem para os grandes projetos industriais no Brasil, vocês vão ver que eles são elaborados por empresas estrangeiras. Depois nós fazemos o executivo, mas o básico está sendo feito por empresas estrangeiras. Nós precisamos, de alguma maneira, enquanto eu estava, o meu último trabalho na Petrobras foi como reitor da Universidade Corporativa da Petrobras. Então lá, uma das grandes preocupações da própria Petrobras era incentivar
as universidades, em conjunto com as empresas, a promoverem cursos de extensão para a elaboração de projetos básicos de plantas industriais no Brasil. Chegamos a fazer algumas coisas nesse sentido. Então, para complicar, ainda tem isso. Tá? Então, eu creio que essa é uma mudança cultural que eu imagino e espero que venha a acontecer com base nesses exemplos que a gente está vendo aí no país. Tá? Pegando um gancho aí nessa questão aí do crédito básico, eu trabalhei numa grande empresa de engenharia chamada Promon, que ainda existe até hoje, trabalhei 5 anos lá. Naquela época, final de projeto de Angra 1 e começo de Angra 2, o projeto já vinha pronto, porque já estava estabelecido no contrato, porque os negociadores, no caso, o sócio americano da empresa, ele já traz aquele pacote pronto. O projeto já vinha, o primeiro, né, de Angra 1, por exemplo, já vinha da Westinghouse. O segundo já veio pela Kratver, quer dizer, o pacote já veio fechado e, via de regra, todos copiam o mesmo sistema, porque já são impingidos pelas empresas mandantes. Elas amarram isso. Então fica muito difícil você fugir desse esquema, porque já está trancado, a coisa já vem pronta. Entendeu? O que eles fazem? Eles pegam as situações já existentes e repetem. Né? Repetem aqui. Não interessa se aqui é outra conotação, outra realidade ambiental. Eles não dão a mínima. Eles querem não ter trabalho. Pega aqui o formato já prontinho, o plot é esse aqui, bota lá no Brasil e acabou-se. Não interessa se veio da Suécia, porque o nosso veio da Suécia. O problema maior é esse aí, que não é falta de criatividade nossa, é que eles já trazem a isso amarrado. Ok. Mais alguém? Bom, obrigado, meu nome é Márcio Astolfi, agradeço a palestra, aprendi muito hoje. Eu gostaria de perguntar quais são as câmaras arbitrais mais famosas, porque muitas multinacionais preferem justamente aquela do Canadá, que dizem que é importante, e quais do Rio de Janeiro, e na sua opinião, quais têm mais potencial para estar se consolidando no Brasil de forma positiva, né? Olha, a mais usada é a CCI, a Câmara de Comércio Internacional, né? Tem a sede na França. Nós temos a UNCITRAL, as regras da UNCITRAL, que são utilizadas em várias câmaras. Nós temos a Fundação Getúlio Vargas. Nós temos o IBMEC também. Aqui no Rio, embora a gente tenha a Fundação e o IBMEC do Rio e São Paulo, aqui no Rio houve uma tentativa de criação de uma câmara só de técnicos. É a CARGE, Câmara de Arbitragem do Rio de Janeiro. Quem fez isso foi o Jarbas Barsante, que é um perito conhecido na área de economia e contabilidade. Não foi para frente. Foi lançada com muita pompa e circunstância e estava até sendo negociada recentemente. Agora, eu diria uma coisa aqui. Vingando, hein? A da associação comercial. Tem a da associação comercial também. Mas não é das mais, vamos dizer assim, badaladas. Eu diria aqui uma coisa, sabe? A partir do momento em que a nova lei for editada, dependendo de como ela vier, eu não sei se não valeria a pena, por exemplo, o nosso clube de engenharia ter uma câmara de mediação, por exemplo. Né? Mediações estritamente técnicas poderiam muito bem ser conduzidas com a grife do clube de engenharia, que é muito de grife, né? Fica aí uma coisa para ser analisada. E qualquer um pode criar uma câmara, tá? Se a gente se reunir aqui agora, nós podemos falar, bom, vamos criar uma câmara aqui, vamos. Se vamos ter clientes ou não é uma outra questão. Mas a câmara é criada como uma entidade, como uma empresa qualquer. É uma sociedade civil. Tá?
Câmara não é caro. Não é caro. Eu diria até que é um empreendimento bastante barato. O problema é você conseguir vender o seu serviço. Esse é o problema. Tá? Boa noite, meu nome é Adilson Carneiro, eu sou engenheiro civil e perito. E você havia comentado, respondendo um colega, que o assistente técnico devia ser muito bem remunerado. Então eu lhe pergunto, quais são os parâmetros de valor para justamente essa remuneração, tanto do assistente quanto do perito? Como é que se dá esses honorários? Bom, vou te dizer como é que eu costumo fazer, tá? Tem alguns que fazem um pouco diferente, mas acaba não sendo tão diferente assim. Algumas empresas não aceitam isso que eu vou te dizer, aí a gente é obrigado a negociar, se interessar, ficar, se não, abrir mão. Mas a minha proposta padrão é o seguinte, eu divido em 3 partes. A primeira parte é a parte de consultoria na fase pré-arbitragem, tá? Ou pré-processo judicial, quando eu sou inserido, no caso, antes do processo. E aí eu cobro por hora. Eu cobro normalmente, quando não é um caso assim tão complexo, eu cobro R$500 a hora. Tá? E as empresas pedem um cap, um limite. 30, 35, 40 mil, depende da empresa. Então, nessa fase